Dia 32. Usando o que Deus deu a você. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la, para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra a sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Faça uma lista. Solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga a elas que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas por outros. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém estiver te seguindo, você não é líder. Faça perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmadas por outras pessoas? Em que situações fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista de habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas. Logo, levam em conta o seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir os seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Poderíamos ter feito umas centenas de testes para dons e habilidades. Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubram o seu dom espiritual e então saberá a que ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então descobrirá os seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá sua aptidão. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca os pôs à prova. Por isso, te incentivo a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Não tente entender os seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre os seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência, não fracasso. Em algum momento,
irá descobrir o que é capaz de fazer bem. Leve em consideração o seu coração e a sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momentos mais me sinto vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção do tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que mais gosto, de competir ou de cooperar? Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. João capítulo 13, versículo 7. Somente em retrospecto compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise da vida, em que se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e como Ele deseja usar lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute sua forma. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, aceite com gratidão a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Romanos capítulo 9, versículo 20. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para um propósito dele. Então, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos em seu rico depósito de dom. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz, e ninguém é chamado para ser tudo. Todos nós temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas se concentrar no ministério específico para o qual Deus havia o formado. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender o nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não sinta inveja do corredor da raia do lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe concedeu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria fazer, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o trabalho
e não precisará se comparar com ninguém. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas: tentando-o a comparar seu ministério com os dos outros e te induzindo a adaptar o seu ministério a expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço tal qual definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício de seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho e então terá algo de se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar a sua forma, seu ministério ou seus resultados, com o de qualquer outra pessoa. Primeira, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu. E isso irá te desencorajar. Segunda, você sempre encontrará alguém que não pareça tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas são atitudes prejudiciais ao seu trabalho e roubarão a sua alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem-se em entendimento. A paráfrase, parte final desse versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Você descobrirá que pessoas que não compreendem a sua forma vão te criticar e tentar te forçar a trabalhar da maneira que eles imaginam ser a correta. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos que não compreendiam seu trabalho e o denegriam. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi sua recusa a ser distraído por críticos ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas, e por debates contraproducentes sobre o seu trabalho. Continue desenvolvendo a sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar os nossos dons e habilidades, manter o nosso coração em chamas, desenvolver o nosso caráter e a nossa personalidade, e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar esta verdade, referindo-se ao servo que falhou em utilizar o seu único talento. Aquele mestre disse: tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Deixe de usar aquilo que foi dado e você vai perder. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus te deu. Põe essas aptidões em ação. 1 Timóteo, capítulo 4. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode se tornar um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com os dons desenvolvidos pela metade. Se esforce e aprenda o máximo possível. Se concentre em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito, para não ter do que se vergonhar. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver a sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre. Mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno.
praticando na esfera terrena. Como atletas que se preparam para Olimpíadas, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. Deus merece o melhor de nós. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã.